Tudo bom, pessoal? Hoje nós vamos começar a nossa aula falando sobre o choro. O choro é um dos mais originais estilos da música brasileira, é um estilo principalmente instrumental e começou ali pelo século XIX, no Rio de Janeiro, e depois ganhou uma expressão nacional, tornando-se um grande símbolo da cultura brasileira e um gênero musical seminal, da onde surgiram variações, como é o caso do maxixe, o samba, etc. O choro é muito interessante e tem uma história muito interessante, a começar pelo próprio nome. Existem várias teorias sobre o que seria, da onde viria esse nome choro. Hoje a gente diz que choro é o nome que se dá para esse conjunto instrumental, essa reunião dançante, é um jeito de se tocar, é um gênero musical da música brasileira. O nome choro, existem algumas origens que são estudadas para esse nome. Uma que é apoiada pelo Câmara Cascudo, grande historiador da música brasileira, e pelo musicólogo Renato de Almeida, diz que essa palavra choro deriva da palavra cholo, que era um baile praticado pelos escravos nas fazendas coloniais. Outros autores afirmam que o nome choro vem do som e do tipo de desenho que o violão fazia ao acompanhar a música, os improvisos das notas graves do violão ou da própria melodia, que era executada de maneira chorosa. E aí daí viria essa denominação do gênero musical para o choro, né? Então essa é uma das outras opções. Existe ainda uma outra que o Ari Vasconcelos, o outro musicólogo, traz para a gente, de que o choro é uma abreviação, uma corruptela de choromeleiro ou charameleiro, que era uma corporação de músicos especializados em instrumentos de sopro, entre eles a charamela. Tem uma fotinha aí da charamela. Charamela é um instrumento de sopro, de palheta, que é um instrumento medieval, trazido para cá pelos portugueses, e que é um antecessor ali da clarineta, do oboé, é um instrumento bem antigo, medieval. E esses músicos tocavam esses instrumentos de sopro, animavam as festas nas vilas mineiras coloniais, e depois da vinda da família real, esse povo veio para o Rio de Janeiro a partir de 1830. E, claro, eles também começaram a acompanhar os eventos, os saraus, os encontros dançantes da elite aristocrática brasileira no Rio de Janeiro, que passou a ser a capital do Reino de Portugal. Mas realmente a gente pode dizer que a história do choro começa em 1808, quando chegam aqui os navios trazendo toda aquela nobreza, a família real portuguesa e os funcionários públicos, todo aquele povo que veio fugindo, socou as coisas dentro do navio e chegaram aqui e meio que tomaram posse da cidade do Rio de Janeiro. A gente vê ali o Palácio da Quinta da Boa Vista. Ele não era assim, essa aí já é uma reconstrução do palácio, mas esse palácio abrigou a família real ao chegarem aqui. Ele pertencia a um traficante de escravos que cedeu esse palácio para a família real portuguesa, assim como vários habitantes do Brasil cederam as casas para essa nobreza que chegou ali, e depois ela foi se sofisticando, e até ano retrasado ela abrigava o Museu Histórico Nacional, que pegou fogo. Triste a gente ver no país onde os museus queimam, né? Mas vamos lá. Com essa chegada, o Brasil passou a ser a capital do Reino Unido, do Brasil, Portugal e Algarves. O Rio de Janeiro passou então por uma reforma urbana cultural muito drástica, quando foram criados muitos cargos públicos. Essa corte portuguesa trouxe com ela instrumentos de origem europeia: piano, clarinete, violão, saxofone, bandolim, cavaquinho, e também músicas e danças de salão europeias: a valsa, a quadrilha, o Scottish, mazurca, modinha, minueto, shot e principalmente a polka. E claro, essas músicas eram o hit parade dos bailes daquela época. Com exceção da valsa, que já era
praticada aqui desde a vinda da família real. Todos esses ritmos chegaram a partir de 1840, depois que viraram moda na Europa. Eles chegavam alguns anos depois aqui. A reforma urbana, os instrumentos musicais, a abolição do tráfico negreiro, esse surgimento dessa nova classe média aqui no Brasil, são considerados uma receita desse caldeirão cultural da onde surgiu o choro, já que possibilitou a emergência dessa classe média no subúrbio do Rio de Janeiro, e composta por funcionários públicos, instrumentistas de bandas militares, pequenos comerciantes, vários deles de origem negra, já mulatos e negros libertos. Então, esse caldeirão social dele nasceu o choro. E esse jeito peculiar de se tocar essas danças europeias, né, esse estilo original que se consolidou no choro, vem desses músicos que inicialmente tocavam as músicas europeias para a corte, nos teatros fechados, nos salões aristocráticos. Mas essas músicas andaram se espalhando por todo o Rio de Janeiro, ouvidas e dançadas nas salas das famílias, nos espaços populares, nos encontros no final do expediente entre esses trabalhadores de classe média, no espaço público das ruas e nas festas populares. Mas nos salões eles tocavam a moda europeia, respeitando a quadratura métrica, o compasso e todo aquele gênero europeu. Só que nos espaços populares esse ritmo era subvertido pelos chorões. Os instrumentistas faziam tudo de maneira original, iam misturando na interpretação dele essas danças europeias, incorporando o balanço sincopado dos batuques e lundus praticados pela população negra do Rio de Janeiro. Então o termo choro passou a designar esse termo característico de se tocar essas danças europeias, abrasileirando elas principalmente pelo ritmo. Né? Vamos falar então do Joaquim Calado, que é considerado o pai de todos os chorões. Joaquim Calado, ele tinha um grupo, o Choro do Calado, o nome do grupo dele, composto de flauta, violão e cavaquinho. Essa formação é conhecida como formação de pau e corda. Né? Pau, madeira, que era a flauta, na época as flautas eram de ébano, né? O violão, que tinha as cordas, e o cavaquinho também. Então, quando se fala pau e corda, você imagina um instrumento de sopro acompanhado por violões e cavaquinhos. Ele era flautista, mulato, e foi um dos grandes compositores e intérpretes do choro. A Flor Amorosa, que é a composição mais famosa dele, foi editada em 1877, é tocada até hoje por grupos de choro. Vou deixar uma interpretação cantada também dessa linda interpretação, vou deixar na descrição do vídeo. É considerada uma das primeiras criações do gênero e já coloca então as características principais da forma desse gênero. Né? O ritmo binário, compasso binário, divisão em 3 partes, só que tocadas em rondó, né? A parte A, parte C, mas sempre voltando para o A. Então, A, B, A, C, A. Né? E claro, toda uma malícia rítmica que não está na partitura escrita, mas ela impregna e é essencial na execução. Então ele é o grande pai do choro, pai de todos os chorões. Né? E ele tem uma história riquíssima e estabeleceu, então, não só na música dele, a gente já vê todas as características formais e instrumentais do choro. Vamos dar uma olhadinha nessas características. Então, do ponto de vista da instrumentação, você tem no choro a melodia, que é executada por uma flauta, o bandolim, cavaquinho, clarinete, e depois, já avançando no século XIX e no século XX, no saxofone, que chega depois, não chegou ainda com os portugueses, o saxofone chega aqui algumas décadas depois. A harmonia, que é feita pelo cavaquinho, acordes rápidos e sincopados, pelo violão, e o violão de 7 cordas,
tem uma corda mais no grave, e eles vão desenhando contrapontos no grave. É bonito, tudo improvisado, mas de uma riqueza impressionante, de textura e de contraponto, inclusive. E claro, cheio de modulações, vamos chegar nessa parte aí. E o ritmo, que também está no cavaquinho e era acompanhado por um ou outro instrumento de percussão. O pandeiro é o que melhor cumpre essa função de dar marcação rítmica, molejo do batuque negro, mas ao mesmo tempo de uma maneira sutil, sem atrapalhar a fluidez dos contrapontos e da melodia e da harmonia dos outros instrumentos. Então, agora, eles apresentavam a melodia na primeira estrofe que se tocava, mas logo depois eles começavam a improvisação. E a prática da improvisação é essencial para essa sedimentação do estilo do choro. A improvisação são variações sobre a primeira melodia e, claro, eles faziam também brincadeiras e competição. Às vezes aceleravam o andamento da passagem e pulavam do registro grave para o registro agudo com escalas e arpejos e também deixavam a melodia mais complexa e sempre divertida. E entre os músicos que estavam se tocando, essa complexidade vinha para exibir a destreza, então eles praticavam e exibiam aquelas coisas que eles estavam praticando tecnicamente no instrumento, mas também entre eles gerava uma competição de um tentar derrubar o outro, né, ou superar o outro nessas improvisações. Então isso faz com que aos poucos também o choro perca o caráter dançante, porque simplesmente a marcação do ritmo já não é o mais importante, sim essas evoluções dos instrumentistas. Isso se torna uma música mais para ouvir e tocar do que necessariamente para se dançar. E afastando-se cada vez mais das danças europeias que deram origem. E claro, como o nome diz, eram danças. Mas algumas versões do choro, como o machixe, permaneceram com esse caráter mais dançante. As primeiras gravações do choro datam do início do século XX, 1902, e foram realizadas pela Banda do Corpo de Bombeiros, todos patrocinados pela Casa Edison, que era a primeira gravadora aqui do Rio de Janeiro. Então esses discos ainda trazem nos selos dos discos os nomes das danças: polca, valsa, mazurca. Só na década seguinte, a partir de 1910, é que aparece choro, a palavra choro começa a aparecer na indústria fonográfica para designar esse gênero. Pois é, essa banda do Corpo de Bombeiros que gravou os primeiros produtos fonográficos aqui no Brasil no início do século XX, era dirigida por Anacleto de Medeiros. Ele foi fundador, diretor e maestro de muitas bandas e contribuiu muito para a fixação do gênero de banda aqui no Brasil e o desenvolvimento de uma escola de sopros, né, de instrumentistas de sopro. Ele era um grande chorão. Entre eles, desses chorões da primeira geração, dá para destacar também o Patápio Silva, flautista, assim como Anacleto, assim como o Calado. Mas Patápio Silva, desde muito cedo, um talento muito precoce, e chamou muito a atenção das pessoas e fez uma carreira tanto na música erudita, música de concerto, como na música popular, no choro. E excursionou pelo Brasil, era um excelente instrumentista, contribuiu muito para a sedimentação do gênero e também para a escola de sopros aqui. Importante citar esses três mulatos pertencentes a essa classe média emergente. E agora, para finalizar as citações desses compositores chorões da primeira geração do choro, eu queria destacar a Chiquinha Gonzaga. Chiquinha Gonzaga, eu vou falar muito mais ainda sobre ela,
mas ela foi a primeira pianista chorona do Brasil, foi a primeira mulher a reger uma orquestra sinfônica, foi também a primeira compositora de marcha de carnavalesca. Era uma pessoa incrível, muito à frente da sua época. A gente vai bater um papo sobre ela e vamos ouvir músicas dela essa semana também.